Eu fui grandemente edificado quando comecei a estudar esta carta e fazer todas as minhas pesquisas. E é interessante a gente ver a atuação de Deus e do Espírito Santo através dos tempos. E que se mantém até hoje. Mas esta carta, ela tem um alerta. E eu pretendo dar muita ênfase a este alerta. Porque este alerta que contém na carta de Judas é um alerta que passa por todos esses séculos desde a vinda de Jesus. E aquilo que serviu lá no passado na igreja primitiva serve mais do que nunca na igreja dos nossos dias. A carta de Judas. A carta de Judas, eu vou primeiro falar alguma coisa de forma mais acadêmica, mais intelectual, nada espiritual. Mas eu quero com isso colocar assim o cenário, o pano de fundo que é necessário para nós nos apoiarmos para vermos depois as verdades contidas nesta carta. Primeiro, autor e destinatário. E aqui nós precisamos já começar a tomar cuidado com os nossos conhecimentos bíblicos e com aquilo que nós ouvimos. A autoria da epístola é do discípulo Judas, não do apóstolo. Tá? Judas, irmão de Tiago. O grande problema é que a gente vê que, eu preciso tomar muito cuidado porque eu já estou falando do slide seguinte, deixa eu ir mais devagar. Então, primeiramente nós temos que entender isso, porque realmente esse Judas é o irmão de Tiago, e daqui a uns momentos eu vou estar falando mais pontualmente a respeito de todos esses personagens, ok? Os destinatários da epístola poderiam ser judeus convertidos ao cristianismo e espalhados pela Ásia Menor. A carta não dá nenhuma informação específica a respeito do público para o qual Judas estaria escrevendo essa carta, ok? O conteúdo apenas indica, né, que seriam pessoas conhecedoras do Antigo Testamento. E não há nenhuma referência na carta de Judas aos gentios. O apóstolo Paulo costuma fazer isso, né? Nós sabemos que as cartas do Novo Testamento, elas quase sempre contêm indicações específicas dos destinatários, principalmente as cartas paulinas. Todas as cartas paulinas, ele falou, Paulo, servo, a fulano de tal, a igreja tal. Paulo, ele sempre faz isso. Pedro e Tiago, tá? E aqui é Tiago grande, nós vamos depois falar a respeito dos Tiagos, se referem aos judeus dispersos. Eles dão o endereço ao povo, mas diz que são os judeus que estavam dispersos através de toda aquela região conhecida do mundo antigo, Ásia Menor e por ali adiante. 1 João, Hebreus e Judas, os destinatários a gente acha no contexto, tal como nós estamos vendo aqui. Por que eu estou falando tudo isso, meus amados? Que não tem, vamos dizer assim, um conteúdo específico de orientação para a igreja. Essa advertência minha é para que vocês observem o cuidado que precisa se ter quando a gente está lendo as Escrituras e separando as coisas, cada uma no seu devido lugar. Se nós não fizermos isso, nós podemos ser induzidos a erro. Então precisamos ter muito cuidado, ok? Esta carta foi escrita provavelmente no ano de 65. Existem outras ideias que poderia ser o ano 66 ou 67. Essa carta ela também tem muito do conteúdo da segunda carta do apóstolo Pedro, tá certo? Mas por que que os eruditos datam a carta mais ou menos nessa época? Porque
Se ela tivesse sido escrita depois do ano 70, assim como Pedro, a carta dele, provavelmente haveriam referências à destruição de Jerusalém, quando o general Tito destruiu. Nós não podemos ser assim tão infantis ou tão, vamos dizer, desatentos, que uma guerra da proporção que houve no ano 70, em que todo o templo de adoração foi destruído pedra por pedra, cumprindo-se a profecia que Jesus havia falado aos seus discípulos, foi uma coisa tremendamente marcante. Uma coisa do ponto de vista emocional, do ponto de vista histórico para os judeus, uma verdadeira catástrofe. Isso marcaria demais as mentes e os corações. E qualquer escrito dessa época depois, provavelmente acabaria citando esse assunto. Porque realmente é um assunto muito relevante na história judaica. Existe uma outra possibilidade que os eruditos falam, que provavelmente essa carta, tanto a de Pedro quanto a de Judas, tivessem uma terceira fonte comum, tá certo? Porque havia um panfleto circulando na época, já falando alguma coisa a respeito dos falsos mestres. Porque essa é a tônica que nós vamos querer desenvolver e estar aqui compartilhando com os irmãos com muito cuidado essa questão dos falsos mestres. Tá? Provavelmente essa carta pode ter sido escrita na Palestina ou no Egito. Não temos provas concretas disso. Isso são avaliações que os eruditos fazem através de comparações de diversas fontes para mais ou menos situar aquilo que aconteceu no passado, já que nós não temos a informação precisa. Ok? Conteúdo. O conteúdo desta carta era exatamente alertar a igreja. E alertar a igreja contra doutrinas distorcidas. E é isso que me chama a atenção, porque nós estamos falando no ano 67. Apóstolos ainda estavam vivos, alguns deles. Outros já tinham sido martirizados. Mas mesmo numa época em que a gente vê muitas vezes pastores citando de púlpito, e eles têm razão, que a igreja primitiva era uma igreja de uma unção poderosíssima. E isso é verdade. E essa igreja com unção poderosíssima já estava sendo minada por Satanás com falsos ensinamentos. Então a nossa guerra não é assim tão moderna, não é tão atual. Começou junto com a igreja. Tá? A carta enfoca essa questão da apostasia. E apostasia, apostatar, significa trocar as doutrinas, ir atrás de outras ideias que não são as ideias básicas e verdadeiras que tinham sido transmitidas pelo Senhor Jesus e semeadas depois pelos apóstolos. Tá certo? Veja bem, apesar dessa epístola ser pequena, ela contém ensinamentos muito fortes. Ok? Ela tem uma curta introdução, apenas com 2 versículos, nós vamos estar vendo daqui a pouco com mais detalhe, né? E ela fala sobre exatamente o perigo desses homens perversos que estavam tentando alterar agora a fé e principalmente o comportamento cristão. Tá certo? Então, a ideia de viver em santidade, evitar o mal e principalmente glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, já estavam sendo colocados em segundo plano. Eu volto a essa frase mais adiante.
Ok? Algumas coisas curiosas a respeito do conteúdo da carta de Judas. Eu também não vou me deter muito aqui, mas é apenas, como estou dizendo, mostrar aos irmãos o cenário, o pano de fundo em que nós estamos vendo todo o conteúdo e contexto da carta de Judas. Veja que os versos 14 e 15 têm uma citação de um livro apócrifo, que é o livro de 1 Enoque. Esse livro existe, vocês podem lê-lo porque ele está na internet. Aliás, eu baixei nos meus computadores todos os apócrifos que eu encontrei e li todos eles. Gente, para a gente ter conhecimento e saber aquilo que a gente está falando, a gente também precisa saber o que os outros estão dizendo. Senão não tenho argumentos. Talvez alguns de vocês ficariam escandalizados de chegar lá na minha biblioteca e encontrar uma meia dúzia ou mais, talvez uma dezena de livros espíritas. Por que eu tenho esses livros? Por que eu os leio? Eu preciso saber o que o inimigo está falando. Eu preciso ver quais são as bobagens que estão escritas para ter o argumento depois. Então eu tenho que ler todos os ensinamentos de Russell, de Joseph Smith, e vai por aí afora. Se eu não conhecer essas doutrinas, como é que eu vou poder depois comparar com as verdades bíblicas? Bem, amados, eu sei que ler hoje em dia não é um hábito comum entre os jovens e nem entre aqueles que já têm algumas décadas de vida. Eu, como fui privilegiado por um pai que tinha uma excelente biblioteca, eu pude ler de tudo. E de todos os assuntos. Inclusive aquilo que eu chamo do livro do chamado realismo fantástico. Mas isso é apenas uma curiosidade. Terrível, os livros da nova era. Precisamos saber. Veja que esse 1 Enoque 68 e 1:9 fala sobre o julgamento dos homens maus. Essa frase, Enoque, o sétimo depois de Adão, é uma citação de 1 Enoque 68. Nós não encontramos isso em nenhum outro lugar da Bíblia. Tá certo? E eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, é a citação de 1 Enoque 1:9, que curiosamente tem um texto paralelo em Deuteronômio 33:2. Viu como é interessante? Olhar lá e olhar aqui. Eu posso então fazer as ligações e ver como é que as coisas estão acontecendo. Só que, evidentemente, eu sei, e eu garanto para os irmãos, que o livro de Enoque não foi colocado no cânon, porque as pessoas que prepararam e estudaram o cânon chegaram à conclusão que ele não era relevante. E não continha nada de substancial em termos das doutrinas cristãs. Por isso que ele ficou de fora. Tá certo? Então eu não preciso me preocupar do ponto de vista doutrinário desse livro. Mas é bom que eu o conheça. Ok? É uma referência. Outra interpretação, e aqui eu estou passando adiante a minha pesquisa, é que provavelmente Jesus Cristo pode ter contado aos seus discípulos sobre as profecias de Enoque, né? E Judas teria baseado isso no próprio Senhor Jesus, tá? Porque esse livro de Enoque já existia 300 anos antes de Cristo. Os eruditos falam isso, mas nós não temos provas cabais de que isso seja a realidade. Isto é apenas uma curiosidade, ok? Outra coisa que a epístola fala, que também é bastante significativo, e eu vou aproveitar o pensamento colocado aqui mais adiante, quando eu estiver falando sobre os falsos mestres, é a questão da disputa do arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés. Esse incidente também não faz parte de nenhum lugar do nosso cânon. Não existe isso na Bíblia. Tá certo? Mas Deuteronômio 34, no último capítulo que fala sobre Moisés, no Monte Nebo,
Se vocês forem lá no Deuteronômio, ler o capítulo todo, nós vamos ver que foi aquela parte da narrativa do Êxodo, em que Moisés, uma vez que tinha sido proibido de entrar na terra prometida, por causa das águas de Meribá, estão lembrados dessa história? Né? O que aconteceu? Ele não pôde ir para dentro da terra prometida. Mas o Senhor Jesus, na sua misericórdia, permitiu que ele fosse lá em cima no Monte Nebo e pudesse olhar toda a extensão da terra que os israelitas iriam possuir. E se nós formos hoje no Monte Nebo, subirmos lá, nós podemos ter a mesma visão que Moisés teve. É só ir até lá e espiar. Tá certo? Porque realmente é um lugar privilegiado, geograficamente, que dá para ver uma grande extensão de Israel. Ok? Existe também um livro, que é um livro chamado Assunção de Moisés. Tá certo? Essa narrativa é atribuída a esse livro. Evidentemente é um livro apócrifo, nem sei se pode ser considerado um documento histórico, mas que teoricamente teria feito essa citação a respeito da encrenca entre Miguel e o diabo. Tá certo? Existe ainda uma outra vertente que diz que provavelmente essa questão da disputa do arcanjo Miguel com o diabo não seria exatamente pelo corpo de Moisés. Tá certo? Mas seria uma alegoria, um paralelismo em que o diabo está confrontando o sumo sacerdote Josué. Tá certo? Porque no tempo de Neemias também havia muita corrupção na questão do sacerdócio. Tá certo? E então em Zacarias 3, 1, 7, nós temos exatamente essa narrativa de o diabo confrontando Josué porque estava com as roupas sujas. Ok? Judas 23 diz: e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. O pastor Oswaldinho leu a carta toda, só que a versão dele é uma versão um pouco diferente. Eu estou usando a versão Almeida atualizada, certo? E a versão que diz aqui é odiando até a carne a túnica manchada da carne. E Zacarias diz: não é esse um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de veste suja, estava diante do anjo. Seria um paralelismo também aqui em relação a isso? Não podemos ter, assim, grande certeza. Ok? Aqui eu termino, evidentemente, o nosso chamado pano de fundo. Todo o conteúdo da carta, todas as suas partes, toda a parte histórica da carta e o cenário que nós tínhamos para podermos então entrarmos em assuntos mais densos. E aqui então começamos a carta versículo a versículo. Eu quero dizer aos irmãos que eu vou tentar parar sempre às 9 horas. Não vou fatigar os irmãos aqui me delongando muito, mas isso de acordo com o texto. Se o texto não ficar truncado, eu paro. Agora, se eu tiver que acrescentar mais alguns minutinhos, né, para poder terminar o contexto todo, não fiquem preocupados. Eu vou passar poucos minutos depois das 9. Assim, uns 80, 90 minutos, os irmãos fiquem sossegados. Primeiro versículo. Judas, servo de Jesus Cristo e o irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai, e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Primeiro e segundo versículos, ok? Aqui começamos a dissecar o versículo.
Eu dividi esse versículo em 3 partes. A primeira parte diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Então nós vemos aqui que Judas se apresenta aos destinatários da carta como servo, doulos, no original. Doulos de Cristo e irmão de Tiago. Certo? Esse Tiago, também era irmão de Jesus. Esse Tiago, eram filhos de José e Maria, e irmãos segundo a carne por parte de Maria. Tá certo? Nós sabemos disso porque quando Jesus vai pregar em Nazaré, ninguém acredita nele. E nós temos este comentário que a gente percebe no texto, que é quase uma espécie de zombaria. Porque quando ele começa a pregar na sinagoga, o comentário é: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? Eles não aceitavam. Quem é esse cara? Então aqui a mãe, os irmãos, tudo, o que ele pensa que é agora para estar falando desse jeito? Mais ou menos o contexto indica isso. Tá certo? Mas o que eu quero agora chamar a atenção dos irmãos, com muita cautela e temor diante de Deus, é porque eu às vezes quando estudo a Bíblia, eu trago aquele cenário para agora, para o tempo presente. Eu trago aquele cenário para a minha vida. Eu trago aquele cenário para os meus sentimentos, para as minhas emoções, para ver quem sou eu diante de Deus. Quando eu me analiso as minhas emoções e qual teria sido a minha reação diante de determinados fatos, eu me encaro melhor quem sou eu diante de Deus. Vejam bem essa coisa. Fica evidente que Judas, apesar de ser irmão de sangue de Jesus, eu não sei se eu devia comentar isso, mas é uma coisa que às vezes me incomoda, sabe? Eu vou gastar tempo aqui por isso, porque eu preciso obedecer, né? Eu orei muito, mas o Senhor está me falando para dizer, eu vou dizer. Lá em Romanos, a palavra de Deus diz que pelo pecado de pela desobediência de um homem, entrou o pecado no mundo. E o pecado passou para todos os homens. Ou seja, o pecado, a desobediência da humanidade, é hereditária. Está no nosso DNA. Davi fala: eis que em pecado me concebeu a minha mãe. No Magnificat, quando Maria está visitando Isabel, ela tem uma ode de agradecimento. E uma palavra que é muito característica ali, ela diz: e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Gente, isso aí é uma cacetada na teologia romana. Aqueles que estão acostumados a ver a Virgem Maria virgem até hoje, é complicado. Mas eu tenho que falar isso. Maria era pecadora. E ela foi salva pelo sangue daquele que ela gerou. Mas a Bíblia também fala que Jesus era sem pecado. E agora, se temos aqui entendidos em biologia ou em genética, acompanhem meu raciocínio. Se o pecado entrou no mundo pela desobediência de um só e passou para toda a humanidade, todos nós estamos contaminados com esse pecado. Jesus era sem pecado, então ele não podia estar contaminado pela descendência adâmica. O segundo Adão não pode ter o mesmo sangue ou a mesma genética do primeiro Adão. Porque se ele fosse concebido da semente do homem, ele estaria debaixo de pecado. E Jesus não estava debaixo de pecado. Ele foi concebido
ex nihilo, pelo Espírito Santo. Ou seja, nem o óvulo de Maria foi usado. É uma afirmação ousada? É. Mas eu sinto no meu coração que Jesus foi gerado totalmente pelo Espírito Santo. Um DNA completamente incontaminado. Ele era puro, imaculado, desde a sua formação. Por isso que ele pôde apresentar o sacrifício perfeito. Nessas alturas, falar que eles eram irmãos de sangue, complica. Não eram. Eles tinham outro sangue. Eles tinham sangue de pecador, que nem eu. Não tinha como. Mas o que realmente fica bonito aqui, meus amados, e depois de eu dizer essa tremenda feijoada para vocês, porque eu sei que isso é complicado, vem aqui uma palavra que me toca muito o coração. Judas não se considerava privilegiado em relação aos demais cristãos quanto à salvação, pois a salvação em Cristo é comum a todos quantos crerem em Cristo como Senhor. Observe que o crente Judas, ele não se arroga no direito de escrever aos cristãos na condição de apóstolo de em Cristo. Muito embora ele tivesse condições para isso, né? Porque ele viu Jesus em carne. E como ele viu Jesus em carne, tá certo? Agora aqui tem uma coisa que, quando a gente lê a Bíblia, eu às vezes também saio fazendo algumas divagações. E que não são divagações bíblicas, mas são divagações lógicas. Jesus nasceu. E José e Maria tiveram filhos e filhas. E só 4 deles já são citados na Bíblia. Então a gente pode imaginar que a prole de José e Maria foi grande. Porque o número de filhas não é contado. As irmãs sabem, né? Que somente agora, nos últimos, talvez só mesmo depois do século XX, que as mulheres passaram realmente a ocupar o papel de gente. Não dá para entender. Eu tenho dificuldade de entender isso. E até eu, às vezes, brinco, né? Porque eu digo que no tempo de Dom Pedro II, Dom Pedro II foi há 200 anos atrás, a mulher, juridicamente, era equiparada a um animal de tração na justiça brasileira. Sabiam disso? Ou seja, era propriedade do marido da mesma forma que um cavalo ou uma mula. Dá para entender isso? Eu tenho dificuldades de entender. Mas os homens daquela época agiam dessa maneira. Agora, veja bem. Aonde eu vou sair e para onde, o que eu vou falar? Provavelmente a diferença de idade entre Jesus e os seus irmãos fosse pequena. Já que a prole era grande, era um atrás do outro. Jesus, com 12 anos, já estava lá falando com os mestres e doutores. Mas provavelmente Simão, Judas, Tiago estavam de estilingue na mão matando passarinho. E eles cresceram com Jesus. Eles passaram a adolescência junto com Jesus. Eles se transformaram adultos junto com Jesus. Agora, meus amados, qual é o seu relacionamento com seus irmãos? É um relacionamento de realmente muita intimidade, de muita liberdade. Agora, de repente, Jesus é revelado como o Messias, o Salvador do mundo. Aquele que veio segundo os propósitos divinos para cumprir a lei e resgatar a humanidade caída. Ressuscitou, foi coroado de honra e glória e tem um nome que é acima de todo nome.
Eu estremeço quando eu vejo a autoridade de Jesus, o exousia. Aí Judas nem sequer cita que era parente de Jesus e que cresceu junto com ele. Gente, será que o Noel aguentaria ficar sem falar numa reunião? Não, ele é meu irmão. Não, ele é meu irmão. Eu cresci com ele. Eu nadei no Jordão com ele. Né? Só para dar aquela, né, escovada no ego assim, dizer, não, eu estava lá. Né? Meu irmãozão. Quem de nós resistiria a isso hoje em dia? De não dar uma escapadinha só para falar? Né? Não, o Wagner irmão fala, mas eu cresci junto dele. Qualquer coisinha que desse uma ligação mais próxima. Para dizer, eu também estou lá com ele. A gente precisa se olhar no espelho, gente. É nessas horas que a gente vê quem a gente é diante de Deus. Mas Judas, na sua humildade, ele não se atreveu. O máximo que ele se atreveu foi dizer, eu sou irmão de Tiago. E depois nós vamos entender esse Tiago, que eu vou falar um pouco mais a respeito disso, que talvez aí Judas estivesse, né, se colocando numa posição de importância. Mas não teve essa usurpação de dizer que era irmão de Jesus e que tinha crescido com ele. Tá certo? Ele também não figura no rol dos 12 discípulos. Porque Jesus, né, ele escolheu 2 Judas. Que não é esse o irmão dele. Eu vou chegar lá. Judas demonstra através desta apresentação que se submeteu ao senhorio de Jesus Cristo como todos os demais cristãos. Ok? Nós precisamos ter muito cuidado ao considerarmos os nomes citados na Bíblia. Existem nomes que são duplicados e triplicados. Existem muitos estudos na internet se referindo a Judas como apóstolo. Não é verdade. Ele foi discípulo. Veja bem. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André e seu irmão Tiago. E André seu irmão. Pedro e André seu irmão. Tiago e João. Esses eram os filhos de Zebedeu. Se eu trocar algum nome aqui, os pastores, por favor, me chamem a atenção. Às vezes o velho aqui falha. Filipe e Bartolomeu. Mateus e Tomé. Tiago, filho de Alfeu, e Simão o Zelote. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou traidor. Tiago, tá certo? O grande é aquele que aparece no concílio de Jerusalém. E o interessante é que esse Tiago, parece-me que ele só se converte depois da morte de Jesus, porque ele não é citado antes. Eu vi, certa ocasião, um pastor pregando, e ele estava falando a respeito da fuga de Pedro da prisão, quando o prisão é liberto da prisão, e que ele vai até a casa onde estavam os irmãos reunidos, e ele fala rapidamente, ele fala, avisem Tiago, e foi para lugares mais seguros. E esse irmão que estava pregando falou, pois é, Tiago já tinha sido morto e ele nem sabia. Eu falei, ai.
Pedro, quando fala avisa em Tiago, ele estava falando para avisar Tiago o grande. O Tiago que tinha morrido foi o Tiago, irmão de André. Perceberam que a gente precisa tomar muito cuidado com isso, para não falar abobrinha? Porque senão você confunde. Tá? Segunda parte que eu separei desse versículo, desses dois versículos, é que a gente vê que ele diz, aos chamados, amados de Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Eu entendo essa palavra aqui, guardados, como selados com o Espírito Santo. Quando nós nos convertemos, quando nós recebemos a unção do Espírito, nós somos selados. A Bíblia fala isso em diversos lugares. Pedro fala isso, Paulo fala isso. Foi na condição de servo obediente que Judas escreveu aos cristãos, aos chamados. Ou seja, aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho e creram. Ou seja, eles foram chamados para serem a propriedade, para pertencerem a Deus. Né? É aqui que nós não percebemos que a carta não foi endereçada a ninguém especial. Mas a intenção de Judas aqui é alertar a todos quantos creram. Não importa onde estivessem. E não importa também aonde estivessem sofrendo de influências ruins. Ok? A misericórdia, a paz, o amor vos sejam multiplicados. Aqui nesse versículo, como termina esse texto, né? Porque esses 1 e 2 versículos fazem parte de um texto só. A gente tem aquilo que a gente chama um triplo. E a carta de Judas tem vários triplos, se referindo a alguns assuntos. Mas aqui ele fala, misericórdia. Ele está desejando que os irmãos ou os destinatários da carta sejam cheios de misericórdia. Misericórdia, na realidade, é uma junção de duas palavras latinas. Miseratio, ou miserere, né? E mais cordis, coração. Que, literalmente, dá coração compadecido. O que é um coração compadecido? O coração compadecido é aquele sentimento de dor, de solidariedade, com relação a alguém que está sofrendo. Ou alguém que tem uma tragédia pessoal. Ou que caiu em desgraça. Essa misericórdia, esse sentimento de solidariedade é acompanhado do desejo e disposição de ajudar. Nós temos esse exemplo de misericórdia claramente esclarecidos na parábola do bom samaritano. Em que não só ele sentiu a compaixão, como ele foi motivado. Ele tomou a iniciativa de fazer algo a respeito. Tá certo? Isso é o que Judas deseja para os irmãos da igreja. Paz. O paz é um estado de espírito que a pessoa não está perturbada por conflitos ou inquietações. É calma, é quietude, é tranquilidade. Amados, hoje em dia é muito difícil que nós consigamos viver realmente uma paz duradoura. E quando eu falo paz duradoura, eu estou me referindo, sabe a quanto? Uma paz que dure um dia inteiro. Durante o dia nós somos bombardeados por palavras, nós somos bombardeados por situações, nós somos bombardeados por informações que nos inquietam, que nos deixam em suspense, que nos fazem ficar ansiosos, e às vezes até de maneira indevida, por alguma situação particular. É uma palavra dura dita em casa, é um desentendimento familiar, é uma crise de repente no emprego, uma dificuldade financeira.
E do jeito que nós somos bombardeados por informações, na época em que vivemos, quando eu falo que é difícil passar um dia inteiro em plena paz, eu sei que é difícil. É complicado. E amor? O amor aqui é o amor agapau. E nós vemos hoje em dia essa questão de amor ser totalmente deteriorada por outras espécies de sentimento, que não tem nada a ver com amor e são chamadas de amor. Aqui é amor renúncia, é o amor que nos leva a nos preocuparmos muito mais com a situação do outro do que conosco mesmo. Ok? Melhor parar, né? Porque eu consegui falar 2 versículos, são 25. Na realidade, eu estou no slide 21 e são 130. Mas como eu disse que eu não quero fatigar os irmãos, eu já passei 15 minutos, eu vou deixar para entrar no assunto de falsos mestres na próxima quarta-feira. Aqui a coisa esquenta. Aqui a coisa fica boa. Tá certo? Então, eu vou parar por aqui e vou fazer uma coisa que quase sempre eu gosto de fazer e às vezes o avançado da noite não permite. Eu vou passar a palavra ao pastor, mas se alguém tiver alguma dúvida, ficou com algum probleminha a respeito de alguma coisa que foi comentada aqui, pode vir aqui me procurar e nós vamos tentar responder. Se eu não tiver nenhuma resposta, eu vou pedir para os pastores. E se eles também não tiverem, eu vou pesquisar. Ok? Amém, amados? Quarta-feira que vem nós continuamos e vamos começar a falar sobre os falsos mestres. Amém, amados?